que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Glória a Deus. Estendemos a todos o nosso cordial bom dia. A palavra de Deus diz em Salmo 51, Salmo 5, versículo 3, diz: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. E no capítulo 3, versículo 4, diz: Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Orar, falar com Deus, é um privilégio que Deus nos concede. Estamos aqui para adorar o nosso Deus. Trazemos os nossos corações para serem transformados pelo poder do nosso Deus. E nós vamos, neste momento, falar com o nosso Deus. Dr. Jens, o senhor pode fazer a nossa oração, a primeira oração? Bom dia, seja bem-vindo. Sim, já estou. É um prazer ter o senhor conosco. Agradecemos ao nosso Deus, agradecemos a Deus pela sua presença, agradecemos a Deus pela presença de cada família aqui representada. E nós vamos agora, adoramos a Deus através do louvor, e agora nós pedimos que faça a primeira oração e logo em seguida que você reparta conosco o pão que o Senhor preparou para nós. Eis-nos, Senhor, na tua presença, na tua presença maravilhosa, cheio de poder, cheio de alegria e paz. Eis que mais queremos a tua presença, porque isso nos traz alívio, nos traz uma restauração e assim podemos hoje
Desculpe. Ficou sem som. Nós não ouvimos a oração. Sim, é que, de repente, eu tinha colocado como prevenção para não cair a bateria do meu computador, coloquei na energia, mas não coloquei bem certinho e não estava conectado. Não tem problema, doutor. O senhor pode fazer. Vamos orar e tudo bem, pode orar. Mais uma vez, Senhor, estamos buscando a Tua presença, nós queremos permanecer nela e queremos realmente que restaures a nossa comunicação, o nosso relacionamento e que Tu possas realmente falar conosco hoje de maneira direta ao nosso coração, ao nosso ser todo possa ser possuído pela Tua presença. E o que mais queremos é somente possuído só por Ti e de ninguém mais, nem o nosso eu, nem o mundo, nem o maligno. E porque só Tu traz toda a restauração que nós queremos. E nunca faz algo que possa nos prejudicar. Muito pelo contrário, que nos enobrece, nos eleva e nos fortalece. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã que nós estamos buscando com toda a alegria para que possamos ter um dia abençoado com esse encontro de hoje. E agradecemos agora todo mundo em comum acordo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutor, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a palavra, a mensagem é do Senhor. Amém. Assim seja. Então, eu vou buscar o PowerPoint para que você possa já acompanhar o assunto. Opa, não é assim que segue. Um momento, eu tenho que clicar aqui. E assim vamos trabalhar. Olha, aqui, ó. Hoje escolhi esse tema porque esse é o que mais precisamos saber. Doutor James, bom dia. Bom dia. Nós estamos vendo a tela do seu computador, nós não estamos vendo o seu PowerPoint. Ah, não está vendo o PowerPoint? Ok. Ainda não. Então, vou recomeçar de novo e buscar outra vez. Ah, já sei por quê. Ok. Agora sim, né? Sim, agora sim. Pronto. Eu pulei um passo. Então, queridos irmãos, irmãs, nós vamos descobrir o nosso tipo de relacionamento que nós temos com Deus. É super interessante em analisar isso. E daí você vai ver em qual tipo de relacionamento você tem no momento, até o presente momento. E assim que nós vamos igualar com os tipos que temos hoje para estudar. E o texto base é Mateus capítulo 25, verso 1 até 13. Tem a ver com a parábola de 10 virgens. E podemos acompanhar bem o texto aqui. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com um noivo. 5 dentre delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não tiveram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas.
e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todos aqueles virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas, as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque não nos falte a nós e a vós outros, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E assim saíram elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, aí podemos ver que tipo de pessoas somos, em tipo de relacionamento temos com Deus. E nós vamos analisar, debulhar esse texto e descobrir os detalhes que nós vamos descobrir. E veja só, aqui o que Jesus quer nos ensinar através da palavra das 10 virgens a respeito dos mesmos canais espirituais da igreja. Todas as 10 eram virgens, elas eram puras, foram todas perdoadas, né? E eram puras por causa do perdão dos pecados. Todos tinham crenças bíblicas genuínas, todos tinham lâmpadas, todos tinham a Bíblia, todas foram ao encontro do noivo. Todas aguardavam ansiosamente a segunda vinda. Todas dormiram, todos ouviram o chamado e acordaram. Quando foi chamado esse noivo, tal, todos ouviram. Todos prepararam suas lâmpadas, todas as lâmpadas se acenderam. A metade das virgens notou que suas lâmpadas se apagaram. Não tinha reserva para poder repor como as outras estavam preparadas. E aí, pode ver que todos têm em comum em tudo. Não dava para ver quem é quem, só por causa que não tinha... a única diferença era não tinha azeite suficiente. Essa foi a tragédia, que para o desespero delas não podiam entrar com o noivo, porque não estavam preparados, tinham que se preparar antes com uma porção de Espírito Santo, mas foi tarde demais. Então, a diferença qual? As lâmpadas acesas consomem azeite, para permanecer acesas, a energia se consome. As lâmpadas das virgens insensatas, que queimaram por um curto período de tempo, nos mostram que elas tinham uma porção de Espírito Santo, mas não o suficiente. Havia pouquíssimo óleo. Essa foi a única diferença. Essa diferença eu não quero. Não sei a vocês, que não, eu quero ter o Espírito Santo o suficiente e ainda transbordando para os outros, para que todos possam ser derramados do Espírito Santo através da gente. Mas tem gente que tem irmãos que não tem o Espírito Santo o suficiente. E se isso acontecer, nós vamos poder entrar com o noivo nas bodas. Quando as 5 retornaram de sua busca, pediram para entrar. Jesus respondeu: eu não as conheço. Elas se preocuparam tarde demais com azeite, ou seja, o Espírito Santo. No Espírito de Profecia também fala que o azeite também representa o caráter, certo? Não apenas o Espírito Santo. O alemão fala serve tanto para o Espírito Santo como para o caráter. Porque o Espírito Santo é que desenvolve o caráter na gente.
nos prepara com um caráter semelhante ao de Cristo, né? Então, a porta estava fechada. Através dessa palavra de Jesus, podemos ver claramente que a nossa relação pessoal com Ele depende do Espírito Santo. Quem não está cheio do Espírito Santo não será reconhecido por Jesus. E isso é em Romanos 8, versos 8 e 9, que diz assim: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem não agrada a Deus não vai poder entrar no céu. Se alguém não tem Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, nós temos que ter Espírito Santo para é o passaporte de entrar no céu. 3 grupos de pessoas e os seus respectivos relacionamentos com Deus. Existem apenas 3 tipos de atitudes para com Deus. Veja, quais são as 3? Relacionamento inexistente, tem o relacionamento parcial ou fingido e relacionamento completo e real. Aí a cada tipo de relacionamento vai ter correspondente tipo de pessoas. E olha, quem tem relacionamento insistente seria a Bíblia que chama de homem natural. E o que tem relacionamento parcial e fingido, a Bíblia chama de homem carnal. E o relacionamento completo e real, a Bíblia chama de homem espiritual. Né? Então, isso temos que deixar bem distinto aqui. Lembremos sempre que é importante perceber a qual desses grupos eu pertenço. Nosso objetivo é examinar a nossa vida e não a vida dos outros. Tá certo? Esquece dos outros, é você e eu no meu, a minha situação. Cada um tem que analisar por si mesmo hoje, tá? Esquece os outros, ou qualquer pessoa que você acha tem que ver isso. Então, qual o critério para designar cada um desses grupos? Vamos verificar que a identificação de cada um dos 3 grupos ocorre conforme o seu relacionamento pessoal com o Espírito Santo, ok? O homem natural é o seguinte: quem não tem, aqui tem um verso bíblico que confirma isso. Quem não tem Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, é um homem natural que não entende nada espiritual. O homem natural não tem qualquer tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Vive nesse mundo pensando raramente em Deus ou até mesmo sem pensar nele. Então, existem esse tipo de pessoas, e aos montes. E nós temos que tentar resgatar para que possam reatar o relacionamento com Deus. Essa é a nossa missão. Os homens carnais e espirituais estão na igreja. Eita, homens carnais na igreja já vai entender claramente isso também. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei boca aberta. Homens carnais na igreja não são só apenas espirituais. Então, esses 2 grupos aparecem descritos nesses textos. E nós vamos analisar alguns deles, tá? Vamos ler o primeiro aqui, do 1 Coríntios 2 e 3. E especificamente nesses versos. O membro espiritual na igreja, a gente sabe com esse texto. Mas o que é espiritual? Dizendo tudo, bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois que jamais conhecer a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, realmente, quando nós temos a mente de Cristo, nós somos espirituais. Porque nós estamos entendendo a mentalidade que Jesus teve quando esteve aqui conosco. E ainda também continua tendo a mesma mente quando foi ascendido ao céu. E a nossa mente está cativa em Cristo, como diz o apóstolo Paulo também. E assim é o homem espiritual. Então, o homem espiritual é um cristão autêntico. Ele é chamado de espiritual porque está cheio do Espírito Santo. O relacionamento com o Espírito Santo também é um critério utilizado para designar alguém como espiritual. Jesus é o centro da sua vida, ou seja,
Jesus assume o tom do seu coração. O homem espiritual entregou-se de todo o coração a Jesus, e essa mesma condição é confirmada diariamente pela entrega do seu eu a Jesus, entregando tudo que é o que tem. Esse mesmo indivíduo é identificado na mensagem a Laodiceia como sendo quente, e na parábola das 10 vezes como sendo sábio. Então, podemos comparar aqui. O homem espiritual é considerado, lá em Apocalipse 3, como sendo aquele que é quente, não é frio e nem morno, certo? E aí, na parábola das 10 vezes, como sendo o sábio aos prudentes. Agora vamos analisar o homem carnal na igreja, certo? O indivíduo pode ser membro da igreja por um curto ou longo período e, no entanto, ser carnal. Se por acaso você chegar à conclusão de que é atualmente uma questão carnal, não fique aborrecido por isso, mas alegre-se pelo fato que você tem a possibilidade de mudar imediatamente a sua situação, tá? Então, a maior parte dos cristãos carnais desconhece a sua condição e tem o desejo de ter uma vida de fé mais abundante. Vamos pedir ao nosso Pai que nos ajude a refletir nessa pergunta. Sou um cristão carnal? Lembre-se, não vamos lembrar dos outros, vamos lembrar cada um por si, certo? E nós estamos aqui para condenar, muito pelo contrário, nós queremos alertar e também conscientizar que tipo de cristãos nós somos. Aqui, vamos ler esse texto é fantástico para poder entender como a Bíblia trata com membros carnais. E aqui o apóstolo Paulo escreve no 1 Coríntios 3, verso 1 a 4, o seguinte: irmãos, ele fala de irmãos, não nos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Ele está chamando irmãos carnais aqui, como crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido que os espirituais possam, eles necessitam e querem receber. Mas eles não, os carnais têm que receber somente o leite, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Então, quando não está tendo a união perfeita, sabe? Está escrito no Espírito de Profecia que os remanescentes vão estar em perfeita união. Eu acho um pensamento fabulosa que os remanescentes, o verdadeiro remanescente, que vão poder estar vivo até Jesus voltar, estão em perfeita união. Mas se não tiver perfeita união, aí vai ter certa divisão dentro da igreja, isso somente causado pelos irmãos carnais, nunca pelos irmãos espirituais. Tá certo? E nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, porque é isso que o inimigo quer, que haja divisão. O Paulo se dirige às pessoas carnais como irmãos. Isso prova que ele estava tratando com membros da igreja. Paulo não podia falar como a espirituais. Isso significa que eles não estavam cheios do Espírito Santo. Ou então não estavam cheios o suficiente. Ele precisava conversar com eles como a criancinhas em Cristo. Isso mostra que eles não cresceram na fé como deveriam. Podemos ter grande conhecimento da Bíblia e mesmo assim não ter crescido espiritualmente. E crescimento espiritual depende de nossa entrega total a Jesus e da vida contínua no Espírito Santo. Então, irmãos, pode ser que nós sejamos ainda criancinhos em Cristo.
sendo irmãs canais. E já vou explicar por que possamos ser canais. São as possibilidades. Então, o que significa ser canal? Significa que essa pessoa vive pelo poder da carne, pelas próprias forças, né? Que quer alcançar a salvação por suas próprias forças e habilidade. Também significa que essa pessoa não está cheia de Espírito ou não está cheia o suficiente. Então, se você está se esforçando pelas próprias forças ter uma vida cristã, você é canal. Claro, é uma colaboração mútua que tem que ocorrer. Tem que haver um esforço, sim, mas não sozinho, sem oração, sem pedir ajuda de Deus e fazer toda a obrigação de estudar a lição sabatina ou fazer o trabalho missionário porque está sendo pedido pela igreja e assim vai. Você faz que você não está tomando iniciativa própria de fazer a vontade de Deus e ainda pede ajuda. Se não fizer isso, você é canal. Muitos pensam que esse grupo é constituído apenas de pessoas que vivem em pecado aberto. Não, nada disso. Mas existem variações de pecado dentro desse grupo, como, por exemplo, orgulho, inveja, ciúmes, ódio escondido, sem domínio próprio, ressentimentos, colodice, fofoca. Isso são feitas por pessoas canais dentro da igreja. Porque não foram transformados ainda, ou não quiseram ser tocados pela palavra e pelo Espírito Santo. Entende? Vamos lá. Então, vamos analisar como são os cristãos canais. Muitos cristãos canais estão insatisfeitos com a vida espiritual. Isso é um fato, né? Estão decepcionados e sofrem com o sentimento de que tudo é sem sentido, ou considerando que tudo exige muito esforço. Não é assim que muitas vezes a gente sente? É um sinal que somos canais. Outros cristãos canais se acostumam ou aceitam essa situação e ficam satisfeitos. Talvez eles sigam. Nós somos pecadores, nada podemos mudar no nosso caso. E são esses que falam a seguinte heresia: nós somos capazes de não pecar. Nós vamos pecar até Jesus voltar, e aí Jesus vai nos transformar e nos levar para o céu. Essa é uma tremenda heresia. Só que Jesus não tem poder de transformar e purificar de todo o pecado e manter você, não é poderoso também de guardar você de tropeçar? Jesus não seria capaz? Ele foi capaz de, quando esteve aqui, como ser humano, de vencer toda a tentação, que assediar. Ele foi em todos os pontos foi tentado. E quantos pontos Adão e Eva foram tentados? Um só ponto. Jesus foi tentado em todos os pontos. E ele venceu todas as tentações. E ele, sendo vitorioso, experimentado, só que ele não seria capaz de guardar você de pecar, é só permitir que ele faça. Ele tem que transformar tanto, de tal maneira que sejamos capacitados a não cometer o mesmo erro que já tem cometido antes. Ele vai ser capaz de nos purificar de todo defeito adquirido e cultivado e também hereditado dos nossos pais. Ele é capaz de fazer isso. Creia que ele faz isso por você. Claro, sozinho jamais vai conseguir vencer. Só com Jesus mesmo. Então, esse é os cristãos canais afirmam isso. Não somos pecadores, não podemos mudar mais nada. Jesus pode. Quarto, outros cristãos canais podem até ser muito entusiasmados. Eles se alegram por ter conhecido as verdades da Bíblia.
Cristãos canais podem ser bem ativos e até ocupar posições de liderança na igreja. Isso são de temer, esse tipo de liderança, esse vai causar muitos transtornos na igreja. Eles podem até fazer grandes coisas para Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade, porque são cristãos carnais. Qual é o problema então? Jesus diz que ele não os conhece. Uau! Imagina Jesus falasse isso de você: eu não te conheço. Isso vai ser uma facada no nosso coração quando eu ouvi isso de Jesus. E daí não tem mais chance mesmo. Eles não tinham uma comunhão verdadeira com Cristo, somente na aparência. Ou não aconteceu uma entrega da vida, ou essa entrega não foi mantida. Certo? Talvez você fez uma boa entrega, você aceitou a mensagem com toda a alegria, e foi batizada, e só e ficou por isso, e não foi mantida a entrega contínua. Jesus não viveu através do Espírito Santo no coração deles, logo eles não tinham uma relação pessoal com Cristo. Assim pode haver uma aparente conexão com Cristo. Isso é uma frase que eu encontrei entre os jatos de todas as nações, que não haja uma aparente conexão com Cristo, mas que seja de coração, de espírito e verdade. Como saber se Cristo está em nós? Aqui tem uma citação do Jatos de todas as nações, o seguinte: mas é importante dizer que através da vida no Espírito Santo podemos ser libertos daquele que vamos ler agora. Vamos lá? O espírito contrário ao de Cristo está a negá-lo, independentemente de qualquer profissão de fé que se possa fazer. Os homens podem negar Cristo como? Pela maledicência, por conversas destituídas de bom senso, por palavras everídicas ou descorteses, podem negá-lo esquivando-se às responsabilidades da vida, pela busca dos prazeres pecaminosos, podem negá-lo conformando-se com o mundo, por uma conduta indelicada, pelo amor às próprias opiniões, pela justificação própria, por nutrir dúvidas, por ansiedades desnecessárias e por deixar-se estar em pensamentos sombrios. Por todas essas coisas declaram não ter consigo a Cristo. Veja só como a gente podemos ser canais e não ter Cristo no coração. Analisa bem em cada item ali, certo? Para quem quiser esse PowerPoint, eu posso passar para vocês, ok? Possíveis está com um momento. Possíveis fatores que levam ao cristianismo canal. Esse é o slide A. Tem mais slides que falam sobre os mesmos possíveis fatores que levam ao cristianismo canal. Pode ser ignorância. Nós não nos dedicamos o suficiente com o tema A Vida com o Espírito Santo. Ou não encontramos a maneira para colocá-la em prática. Outro item que pode ser o fator de cristianismo canal seria incredulidade ou pouca fé. Estar cheio do Espírito Santo tem como pré-requisito a entrega total da nossa vida a Jesus Cristo. Talvez não estejamos conscientes disso, ou talvez tenhamos medo de que o Senhor nos dirija de maneira diferente do que esperamos. Isso acontece muito, né? E isso significa que nós não confiamos o suficiente no amor e na sabedoria de Deus. E aí, item 3.
conceitos errôneos. Muitas pessoas podem pensar que estão cheios do Espírito Santo, mas mesmo aquelas que na realidade não estejam por completo ou estejam apenas parcialmente. Esse parece o problema mais frequente. Tudo tem a ver com a presença do Espírito Santo, né, pessoal? Então, nós temos que buscar conscientemente a presença pessoal do Espírito Santo. Está muito ocupado. Esse é um outro problema frequente no nosso meio. As pessoas estão tão sobrecarregadas que elas acham que não têm tempo para manter o relacionamento com Cristo, ou tomam pouquíssimo tempo com Cristo, com Cristo, e não fazem qualquer progresso em seu relacionamento com Deus. E fica só naquela de oraçãozinha, uma pequena leiturinha da Bíblia, e não se aprofunda, não busca, e aí fica só naquilo, entende? Por causa da falta de tempo, mesmo que você tenha tempo, mas não está tão... Sabe, contra a natureza é buscar de verdade a Deus. E nós temos que lutar contra isso. Poucas pessoas têm saco para fazer isso. Entendo? Saco entre aspas, vamos dizer assim. Né? E aí acaba se levando para um relacionamento que acha que está bom, mas na verdade é muito superficial. Vamos continuar. Pecados ocultos, ou talvez uma falta de confissão. Isso é como um curto-circuito, ou seja, não há conexão com o poder de Deus. A gente comete coisas que ninguém vê, mas é uma coisa nojenta aos olhos de Deus. E a gente não está ciente disso. E quando tem mesmo que seja um picadinho aos nossos olhos, Deus não pode se tornar cúmplice com você desse jeito, e daí você não tem a presença dele, né? Atuando de acordo com os seus sentimentos. Isso é um perigo muito grande que os seres humanos estão cometendo. É muito grande. A palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Porque o justo passa por muitas aflições. E se ele olhar pelas aflições, ele vai sucumbir. Então, ele tem que virar pela fé. Não pelos sentimentos causados, emoções causadas pelas circunstâncias. E assim, temos que aprender a viver assim, pela fé. Será que minhas decisões são tomadas confiando em Deus ou de acordo com os meus próprios sentimentos? Essa declaração do Roger Monod, que escreveu o livro Viagem ao Sobrenatural, que foi lançado pela Casa Publicadora Brasileira, é impressionante. Os espíritos encorajam as pessoas a ouvir os seus próprios sentimentos no lugar de ouvir a palavra de Cristo e seus profetas. De nenhuma maneira mais segura poderiam os espíritos obter o controle da vida das pessoas sem que elas perceberem o que está realmente acontecendo. E daí as pessoas deixam se levar pelos sentimentos, pelas emoções. Isso não é uma coisa segura, sabia? Porque as emoções e os sentimentos oscilam demais. Se você quer pôr a tua fé nas emoções e nos sentimentos, a tua fé vai variar também. E isso não é nada seguro. E o Satanás sabe disso. E vai fazer com que circunstâncias possam acontecer, sabendo da tua fraqueza, você depende das emoções e dos sentimentos, ele vai se aproveitar disso e causar situações que levam você para baixo com tua fé, fazer com que acaba duvidando do amor de Deus. E veja, vamos analisar o seguinte, a vida de Jesus. Ele era a pessoa mais correta, perfeita,
que não pegou uma só vez, ele passou por muitos problemas, não passou? Mas Jesus não deixou se levar pelas circunstâncias, ele vivia sempre pela fé, acreditando piamente do cuidado de Deus. E ele nada podia fazer por ele mesmo afirmava. Ele dependia inteiramente em Deus, nas providências de Deus. E assim, por isso ele vencia todas as dificuldades que ele tinha, porque ele não deixava se levar pelas emoções, pelos sentimentos dele. Ele também tem sentimentos e emoções, é Deus que criou com isso. E é usado para o bem. Porém, o inimigo sempre faz as emoções e sentimentos para o mal. E isso temos que estar muito vigilante para que isso não aconteça. E nós temos sentimentos de alegria, de paz e de felicidade. O Espírito Santo quer implantar em nós e que isso permaneça. Está vendo? Outra vez, é o Espírito Santo a diferença de tudo. E poucos os irmãos carnais não entendem isso. Temos que buscar mais a presença do Espírito Santo todos os dias. Agora, vamos analisar o que a Bíblia compara. O seguinte, o cristianismo carnal é descrito na Bíblia de diferentes maneiras. Ele fala conforme a carne ou carnal. Aí são os textos. E também compara o cristão carnal como tolo, né? Como mostra na palavra de 10 vídeos que nós temos como texto base, né? O estado da igreja representado pelos virgens tolos é também descrito como Laodiceia. Viu só? Como a Laodiceia fala, né? A carta de Laodiceia, Apocalipse 3:14, melhor seria que fosse frio ou quente. Não é incrível? Jesus prefere o frio ao morno. Qual a razão disso? Cristãos com o coração dividido são piores do que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega levam muitos a extraviar-se. Os infiéis manifestam sua bandeira. Cristão morno engana ambas as partes. Nem o bom mundano, nem o bom cristão. Satanás vai se servir dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Por isso eu tenho mais medo são os cristãos carnais. Porque eles vão impedir que o cristão espiritual possa fazer o seu trabalho. Porque o Satanás se serve dele para impedir que as coisas divinas e espirituais possam prosperar. Então, Satanás está nas pessoas carnais. Isso é coisa séria. Eu estou apenas conscientizando para que realmente todos nós possamos tornar verdadeiros cristãos espirituais. Amém? E também o cristão carnal também são chamados como sendo não nascido de novo. Ou deixou de permanecer nessa condição. O novo nascimento é uma experiência rara nos dias de hoje. Isso é o motivo pelo qual há tantas perplexidades nas igrejas. Muitos que assumem o nome de cristãos, são profanos, não santificados. Dizem ser batizados, mas foram enterrados vivos. O eu não morreu. E, portanto, não ressuscitaram para uma vida nova em Cristo. Então, de ficar alarmados diante desse tipo de cristãos, né, pessoal? Vamos se conscientizar disso para não pertencermos a esse tipo de grupo de pessoas. A Bíblia fala também a cristãos carnais como que tenha aparência de piedade. Paulo nos adverte que essa aparência de piedade, sem o poder, sem o preenchimento do Espírito Santo, seria um dos perigos dos últimos dias. E nos adverte a não nos deixarmos levar por essa atitude confortável e enganosa. Tá? E nós temos realmente tomar precaução sobre isso.
Agora vamos analisar 4 declarações impactantes em Espírito e Profecia. E aqui diz aqui apenas alguns. Ali, em mensagens escolhidas, está anotado o sonho que Ellen White tinha. Eu quero ressaltar o seguinte: Ellen White não sabia de nada dessas coisas que, por experiência ou por conhecimento, ele não tinha nada. É uma pessoa maravilhosa, mas de pouco conhecimento. Ela só tinha 3ª série de estudo. É uma pessoa que não tinha conhecimento nem de faculdade, nem de ensino médio, só o primário. E ainda recebeu uma pedrada na cabeça e eu não tinha capacidade de ter conhecimento, mais conhecimento. Nada podia gravar, aumentar o conhecimento. Ela não sabia nada sobre os princípios de saúde, não sabia nada sobre coisas espirituais, como, olha, tudo isso não vinha dela. Nós temos que entender muito bem. É Deus que usou ela para transmitir esses conhecimentos maravilhosos, entende? Nós vamos considerar isso como vindo direto do trono de Deus, essa mensagem. E aí ela teve o seguinte sonho: em meu sonho, uma sentinela se achava à porta de um importante edifício e perguntava a cada um que queria entrar, recebesse o Espírito Santo, tinha na mão uma fita médica e apenas muito poucos eram admitidos a entrar no edifício. Então, foi medido a quantidade do Espírito Santo de cada pessoa que queria entrar naquele importante edifício. Isso, aparentemente, deve ser a entrada ao céu. Como é que está a quantidade de Espírito Santo na tua vida? Né? E daí um anjo vai pedir uma fita médica: qual cheio você é de Espírito Santo? Tem que ser 100% cheio e ainda transbordando, ok? Agora, nenhum ente vindo está pronto. Aqui diz uma solene declaração que faça a igreja de que nenhum ente vindo dos nomes se acham registrados nos sítios da igreja. Parece que a maioria são questões carnais, o salário que não façamos parte, está preparando para finalizar as suas estados terrestres e acha-se tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Essa é são frases impactantes, não é? Então, nem menos que 5%, isso é o equivalente a nenhum ente 20, são menos que 5% dos nossos irmãos não são aptos a serem salvos. Eu achei muito pouco. No final dos tempos, gente, é tudo maior oba-oba e nada está levando tão a sério em relação à música, em relação aos filmes. Eu já não assisto nada de filmes, certo? Nem novela, muito menos. Porque está muito impactante para o mal. As cenas estão mudando muito rapidamente, querendo anular a capacidade de discernimento no lobo frontal do nosso cérebro. Acaba ficando tão impressionado quando você não consegue orar, porque a imagem está tão marcante do que você assistiu. Então, eu resolvi não assistir mais. E porque eu quero ter realmente aquela intimidade e fácil de se comunicar com Jesus e poder ser tomado conta pelo Espírito Santo. Então, poucos estão fazendo isso e não estão cientes desse perigo. Porque estão tão sonolentos. Porque os soldados de Cristo estão tão sonolentos e indiferentes. É porque entretêm tão pouca e verdadeira comunhão com Cristo. Porque se acham tão destituídos de seu Espírito. Novamente, a defesa do Espírito Santo, gente.
um grande perigo. Não me demorarei aqui sobre a brevidade e incerteza da vida. Mas há um terrível perigo que muitos subestimam e que não é compreendido suficientemente em adiar atender às vozes suplicantes do Espírito Santo de Deus, preferindo viver em pecado, pois isso é o que é, na verdade, retardamento na sua vida. Então, vamos nos precaver desse perigo, queridos. É muito sério. Quem passa pouco tempo ou nenhum a sós com Deus, que lê a palavra e ora superficialmente, receberá apenas forças proporcionais ao tempo que tem dedicado à comunhão. Vamos fazer uma comparação. Não seria uma ideia absurda se alimentar apenas uma vez por semana? Você acredita que um cristão que não se dedica tempo em comunhão com Jesus é um cristão carnal? Em outras palavras, ou poucas vezes por semana, né? Em outras palavras, enquanto o indivíduo permanecer nessa mesma condição de cristão carnal, Deus não poderá salvá-lo. Não pode. Não está transformado. Lá no céu só entram pessoas transformadas em questões espirituais, totalmente transformadas. Tanto espírito, corpo e alma. Quando somos cristãos carnais nessa adoração, e tempo devocional não passa de mera obrigação. Mas os que são espirituais precisam ser cada vez mais uma necessidade. Então, nós sentimos essa necessidade de buscar a presença de Deus. Você tem essa necessidade, aquela ansiedade, aquela sede e fome da presença de Deus, do Espírito Santo? Caso senão, você está como questão carnal. Então, vamos colocar isso em ordem com Deus. Queremos continuar. Não podemos esquecer, toda questão carnal pode se tornar questão espiritual. Amém, que isso aconteça. E todo aquele que vive no Espírito Santo pode crescer para a plenitude de Cristo. Você não está um caso perdido ainda, porque a porta da graça ainda está aberta. Você pode se transformar de questão carnal em espiritual hoje. E assim, manter assim, diariamente, uma contínua entrega. Tá? Ainda a esperança, sim, é uma alegria que nós estamos reconhecendo, ainda bem, através dessa mensagem, estamos reconhecendo a nossa condição. Graças a Deus, que Deus enviou essa mensagem para que nós possamos, ainda em tempo, ser transformados de um carnal para o espiritual. E, aleluia por isso, Deus seja louvado, vamos aproveitar esse momento que possamos ser transformados. Amém? Continuamos. Opa! Cliquei no lado errado. Agora eu tenho as dicas como se tornar um cristão, de um cristão carnal a espiritual. Vamos? Porque isso é muito importante. Devemos seguir a Cristo dia a dia. Deus não provê auxílio para amanhã. Então, são citações importantes que possam nos ajudar, nos esclarecer. Tem que ser dia a dia, tá? Cada dia por sua vez. Seguir a Jesus requer uma conversão de todo o coração e uma repetição diária dessa conversão. Então, nós temos que fazer essa conversão total todos os dias. Não importa quão completa tenha sido a nossa congregação quando nos convertemos, né? Essa não nos valerá de nada, a menos que haja uma renovação diária. Olha, talvez tenha alguns que recém se converteu. Eu quero encorajá-lo a realmente fazer uma renovação todos os dias, porque isso é muito importante, senão a gente perde de vista o que é realmente essencial.
da vida cristã, da comunhão, e a gente perde Jesus do nosso coração, porque você não convidou diariamente a entrar no seu coração. E aqueles que perdeu essa consagração inicial, aquele primeiro amor, né, volta a ter isso novamente e mantê-lo desse jeito. A partir de agora, nós estamos nos últimos dias, vale a pena de caprichar, e estamos na reta final para poder fazer com toda velocidade, buscar a Deus até chegar à vinda de Jesus. Porque falta um pouco mesmo. E nós temos que ser firmes e fortes nessa comunhão. Deixa eu ver aqui. O livro, O Maior Discurso de Cristo, nos deixa a promessa de que, se buscarmos a Deus e nos convertermos diariamente, todas as nossas murmurações vão desaparecer, vão emudecer. Todas as dificuldades são resolvidas e todos os problemas agora desconcertantes nos encorajarão, certo? Então, nós temos que buscar Deus e nos converter diariamente para que isso aconteça. O Senhor está disposto a fazer grandes coisas por nós. Nós não obteremos a vitória através do número, mas pela completa entrega da vida de Jesus. Temos que ir avante em sua força, confiando no poderoso Deus de Israel. Então, ele está disposto a fazer grandes coisas. Olha, tem uma frase que eu ouvi de um pastor da Alemanha, eu morei na Alemanha também, e dizia, traduzido, nós temos que esperar grandes coisas do Senhor e grandes coisas vão acontecer. Certo? Então, esse confirma com esse texto aqui. O Senhor está disposto a fazer grandes coisas para nós. Não obteremos a vitória através de número, mas pela completa entrega da vida a Jesus. Temos que ir avante em sua força, confiando no poderoso Deus de Israel. Continuamos. John Wesley descreve da seguinte maneira a seguinte influência que Deus pode exercer por meio de nós quando nos rendemos por completo a Ele. Olha só, essa frase é fora de comum. Deus pode fazer mais com um homem que entrega 100% a Ele do que com um exército cheio de homens que entregaram apenas 99% de si. Então, olha, eu fico sem palavras ao ler esse texto. Você concorda comigo? Ele pode fazer muito mais através de ti, quando você entregar 100% a Ele, do que com um exército de pessoas que se entregam apenas 99%. Oxalá que todos nós entregamos 100%. Aí, se fosse um exército de pessoas de 100%, como muito mais do que uma pessoa de 100% pode fazer. Então, vamos nos entregar todo mundo? 100%? Não para por aqui. Ainda tem mais coisas que podemos ainda aprender. Permanecer em Cristo significa receber constantemente o seu Espírito. Uma vida inteira entregue ao seu serviço. Você conseguiu reconhecer qual grupo que você pertence? A sua felicidade depende disso. Então, vamos reconhecer ao qual grupo que você pertence e tome providências, porque a felicidade vai depender muito disso. E agora, tem um texto muito importante que possamos, provavelmente vai ser o final, exatamente. A alma que corresponde à graça de Deus será como o jardim regado. Sua saúde brotará apressadamente. A sua luz rompendo nas trevas. A glória do Senhor se verá sobre ela. Não é o teu desejo que isso possa acontecer diariamente? Porque a saúde vai brotar apressadamente. Bem, na presença plena do Espírito Santo não existe doença.
só saúde e cura. O Espírito Santo não vai trazer doença na sua vida. Muito pelo contrário, quer te restaurar por completo. Seja saúde espiritual, saúde física, saúde mental, emocional. Ele vai te transformar e capacitar para que você possa permanecer assim. Mas isso é somente uma busca diária do Espírito Santo. E isso pode acontecer com cada um de vocês e a mim também, porque também sou dependente disso, porque eu tenho natureza pecaminosa, eu tenho que, com domínio próprio, controlá-la com o poder de Jesus. Isso só pode acontecer com a entrega diária, para que esse natureza pecaminosa não levante a cabeça. E com Jesus possa, então, finalmente vencer os meus defeitos de caráter e assim possa ter um caráter igualzinho de Jesus. E assim as pessoas, quando me veem, não veem a mim, e sim Cristo em mim, e não tenha vergonha de mostrar isso. E isso possa acontecer com todos nós. E que Deus vos abençoe. Agora, na sua análise, que tipo de cristão você é, e toma diante disso conhecimento a Jesus pessoalmente. Não me fale, não é comigo que você vai fazer ter comunhão, e sim com Cristo. Claro, nós estamos juntos na mesma comunhão, e que nós possamos ser um exército de cristãos 100% entregues, e aí pode fazer grandes coisas nesse mundo. E certa vez o Wesley também falou, se eu tivesse 100 pessoas totalmente entregues a Cristo, podemos colocar o mundo de ponta de cabeça para baixo, com a mensagem será entregue em pouco tempo. Então, isso possa acontecer, nós façamos parte desses grupos de pessoas, e claro, vai ser 144 mil, que vai mudar o mundo de tal maneira que todos vão tomar decisão, favor ou contra. Ninguém vai sobrar um morno nesse mundo. Todo mundo vai tomar decisão quente ou frio a Jesus. Então, irmãos, fica a decisão particular seu com Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o nosso Deus seja louvado pela mensagem que Ele mandou para nós nesta manhã. Agradecemos imensamente ao nosso Deus. Doutor, que o Senhor Deus continue abençoando e dirigindo a sua vida, que o Espírito Santo continue te dirigindo todos os momentos da sua vida. Neste momento, nós convidamos os nossos irmãos a dobrar os joelhos, nós vamos fazer uma oração. Na verdade, nós vamos fazer 3 orações. Nós costumamos fazer 2 orações faladas e a última, a terceira, cantada. E o senhor fez um apelo aqui que nós possamos fazer uma análise. A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, né? Fazer uma análise e depois você fez um outro apelo, que está em tempo. Está em tempo de... Se nós percebemos que somos carnais, somos naturais, está em tempo de nos render inteiramente ao nosso Deus, para que sejamos espirituais, né? Então, diante deste apelo que você colocou aqui, eu quero te pedir para fazer uma oração e depois nós fazemos a segunda e a terceira oração será cantada. E, enquanto isso, convidar todos os nossos irmãos, todos nós, para que possamos fazer essa entrega total, essa entrega que nós acabamos de ouvir, que Deus pode fazer mais com um homem que se entrega. Vamos fazer essa entrega, o 100%, né? Entrega total ao nosso Deus. Então, doutor, você faz a primeira oração, por favor? Faço sim.
Vamos dobrar os nossos joelhos. Amado Pai, queremos pedir agora que Tu possa aceitar nossa entrega completa agora. Todos que estão desejando, tem esse desejo, essa ansiedade de ser preenchido pelo Espírito Santo. Eis-nos aqui, Senhor, para que Tu possas nos transformar dia a dia e possamos fazer progresso em nossas vitórias, nossos defeitos, nossos pecados, e que nós possamos ser livres, purificados pelo sangue de Cristo e aí manter-nos puros pela Sua presença. É só assim podemos ser vitoriosos, como Jesus tem sido também, quando era como humano no nosso meio. E queremos, ó Pai querido, que Tu possa abençoar esse grupo de maneira especial e através dessas pessoas que participaram hoje, possa ser uma luz a partir de agora. E que não sejamos apenas 99% entregues de si mesmo a Ti. E sim, possamos estar cheios do azeite e ainda de reserva para que não nos falte e que seja mais que suficiente da presença do Espírito Santo. E quando Jesus voltar, estamos todos preparados e podemos entrar finalmente com Ele eternamente. E perdoa os nossos pecados. Nós vamos conversar com cada um, conversar contigo em específico cada pecado que temos cometido, que nos acusa nossa mente. E, por favor, Pai querido, aceita-nos como somos, porque nós queremos ser aceitos pelo Senhor. Mas nos purifique para que nós possamos ser totalmente libertos do mal. E obrigado por o Senhor transmitir essa maravilhosa mensagem. É mais que precisamos, é o que mais é uma coisa que mexeu na nossa ferida para poder purificar de todo o sujeito da ferida e para poder suturar com o Espírito Santo. E obrigado que rasgou o nosso coração corrupto para que pelo Evangelho possa ser transformado. Pai querido, muito obrigado. Foi uma mensagem que mais precisamos ouvir. E esteja conosco agora. Nossa intenção realmente é que cada dia possamos buscar a Tua presença de maneira intensa e total, para que possamos revigorados para o dia inteiro. Muito obrigado, Senhor, em doce nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, continuando na Tua presença, continuando a oração do Teu servo, aqui estamos, viemos porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos enviou uma mensagem poderosa e queremos Te dizer, Pai, em nome de Jesus, se até aqui, alguns de nós, aquilo que nós ainda não entregamos, Pai, por favor, suplicamos que o Senhor abra os nossos olhos, suplicamos que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não provém de Ti, que o Senhor mostra-nos o pecado que precisa ser tirado da nossa vida, Pai. Sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos no caminho eterno. Visita os corações de cada um que aqui está, Pai. Dê-nos um arrependimento verdadeiro. E, Senhor, nós suplicamos, não amanhã, não depois, mas agora, que o Amém. Senhor toma-nos em Tuas mãos neste momento, cada um que aqui está, Pai. Clamamos que o Senhor tome os nossos corações, toma-nos para ser inteiramente Teus, para que tudo que há em nós bendiga o Teu santo nome.
Trabalhe as nossas faculdades, Pai querido, para que elas respondam única e exclusivamente à voz do nosso Senhor Jesus. Queremos ser inteiramente teus. Ouvimos a mensagem que o Senhor mandou para nós e queremos te dizer sim, aceitamos, Pai. Toma os nossos corações. A tua palavra diz que nós não temos poder nem para entregar, mas a nossa vontade, nós podemos entregar a nossa vontade em tuas mãos. E então nós entregamos, Senhor. Nós queremos ser transformados pelo teu poder. Nós queremos ser dirigidos por ti. Nós queremos ser inteiramente teus. Oramos pedindo uma bênção toda especial sobre o Dr. Jazz, que o Senhor colocou à disposição do Senhor. Te pedimos que o Senhor conduza e abençoe a vida dele, a família dele, o ministério dele. Entregamos em tuas mãos cada família aqui representada e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo Senhor te darei, resoluto, mas isso. Suelen, liga o seu microfone. Desligou o microfone, Suelen. Certo, irmão. Tu Me perdoe, o seu microfone, tem alguém que desligando. está ligando outro microfone e nós... liga novamente, por favor. Tudo a Cristo entrego, tudo sim por te darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mau renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei.
Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Neste momento, nós abrimos para as considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem? Aqueles que sentirem o desejo, pode manifestar a mão, e nós vamos ouvi-lo. Éden, você abriu seu microfone, você gostaria de falar? Bom dia, sim, gostaria de falar, agradecer pela mensagem, né? Que nós possamos ser cristãos 100%, né? E também vocês vão cansar de mim, porque enquanto Deus não tiver a resposta, né, eu vou estar pedindo aos irmãos para poder unir, para poder orar pelo Lucas. Inclusive, não sei se ele está na reunião, eu pedi para ele comparecer hoje, né? Mas estou aqui pedindo, além de agradecer pela mensagem, que nós possamos ser 100%, que nós possamos orar pelo Lucas, né? E que hoje nós possamos unir, né? No caso, tem ele, tem minha mãe com problemas do joelho. Até conversei ontem, o Dr. James falou para entrar em contato, e eu acredito que hoje nós vamos entrar em contato com ele, sim. Tá bom. Né? Para poder resolver dar uma luz, né? desses problemas. Que Deus possa continuar abençoando a todos. É meu parecer e agradecimento. Ok, tudo bem. Vamos orar então pelo Lucas. Pode deixar, aqueles que tiverem algum pedido de oração, pode escrever, pode deixar escrito que nós anotamos e vamos fazer sim. Vamos nos unir e orar. Meus queridos, se mais alguém tiver desejo de compartilhar, eu achei muito interessante, enquanto alguém se manifesta. Irani, Oi? depois que você falar, porque eu não estou conseguindo levantar a mãozinha aqui, mas depois que você falar, me dá a oportunidade que eu quero falar um pouquinho, tá? Minha irmãzinha, pode falar. Seja bem-vinda. Olha bem, essa mensagem foi muito profunda. Doutor, misericórdia. Misericórdia, que cada dia o Senhor fala mais alto no meu coração, porque eu não posso ser, olha, gente, essa parábola das 10 virgens, eu já tinha lido, eu já tinha pregado, eu já tinha falado, mas hoje ela veio assim, cortando mesmo para a honra e glória do nosso bom Deus. E eu fiz várias anotações. Várias anotações. Uma delas, Irani. Eu sempre cito a Irani porque é para você me ajudar. Irani, escuta essa, minha querida irmãzinha. Quem não está cheio do Espírito Santo não é reconhecido por Jesus. Lembra que nós lemos lá, nós foi lido no Desejado de Todas as Nações? Sim, está escrito lá, agora não estou lembrado onde está escrito. Eu posso passar o PowerPoint se você quiser, daí você pode estudar com calma, né? Mas eu li, eu já até tinha lido, se eu não me engano, na página 509, por aí afora, eu vou ler novamente. Então, fala muito forte, quem não é cheio do Espírito Santo não é reconhecido por Jesus. Então, muitas vezes nós achamos que estamos cheios do Espírito Santo, mas ainda deve estar faltando, com certeza, algo para encher, tá? Outra coisa, que grupo que a Leni está pertencendo? O meu desejo é de pertencer
está pertencendo àquele grupo que está ali com o azeite. Muitas vezes achamos que estamos com a nossa lâmpada de azeite, né? Isso completo, mas não está. Então, o meu pedido, não quero, como você disse, a minha consagração não é com ninguém, é com Deus. Então, eu quero cada dia pedir ao Senhor que eu possa crescer mais no conhecimento, alimentar mais da palavra, tá? E eu preciso também ter cuidado com a aparência de piedade. Essa daí está lá na página 215, né? Do Desejar de Todas as Nações. Cuidado, meus queridos, com a aparência de piedade, que às vezes nós achamos que estou rico e abastecido, de nada tenho falta, e não é nada disso. Então, eu quero dizer para vocês, meus queridos, que cada dia possamos aprendermos mais de Cristo Jesus. E não esqueça, quem não está cheio do Espírito não é reconhecido por Jesus. Que cada dia possamos ter o Espírito necessário para sermos reconhecidos por Jesus. Que Deus nos abençoe. A cada pessoa que entrou nessa sala de consagração. E, meu querido doutor, que Deus te use cada dia mais para que você traga o pão quentinho dos altos céus, para que possamos sermos alimentados. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Apenas e unicamente a Deus seja louvado por tudo isso. Amém. 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 Obrigada, irmã Leni. Obrigada, irmãzinha, pela sua contribuição. Realmente, nós estamos com mais uma mão aqui, a irmã Heloísa. Seja bem-vinda, Heloísa. Bom dia, Irani. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom, complementando o que a irmã Leni disse, né, sobre essa questão do Espírito Santo, no Desejados de Todas as Nações, na página 540, o capítulo se chama Não se turbe o vosso coração. Lá fala o seguinte: por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expulsando do ser. É pelo Espírito da verdade, agindo pelo meio da palavra de Deus, que Cristo conduz a si seu povo escolhido. Sensacional. É através do estudo, então, da Bíblia, que os nossos pecados vão sendo expulsos, né? E Cristo vai conduzindo o seu povo escolhido. O pecado só poderia ser resistido e vencido. Olha que tem duas palavras aqui. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja. Disse Jesus a respeito do Espírito: ele me glorificará. O Salvador veio glorificar o Pai ao demonstrar o seu amor. Maravilhoso, viu, irmã Leni? Esse texto ele vem complementando ao seu comentário sobre a questão do Espírito Santo, né? E ele vem falando aqui de forma maravilhosa. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas em plenitude do poder divino. Exato. Irmã Heloísa, qual é a página?
No meu livro Aquele aqui, aqui, o ó. capítulo Esse aqui, é o ó. 73. Isso. Obrigada, minha irmã. Ele é brasileiro. É esse homem aqui, ó. É, Muito bem, obrigado pela contribuição valiosa. Eu conheço esse texto de coração, eu amo esse texto. Eu tenho até um PowerPoint só sobre a pessoa de Espírito Santo, e mostrando pela palavra, das Escrituras, como pelo Espírito de Profecia. É profundo, é muito importante conhecer bem a pessoa do Espírito Santo. Se a gente não conhecer bem, de quem nós dependemos da nossa salvação, porque Jesus enviou como outro consolador, né? Ele fez questão de enviar outro consolador de totalmente confiança, com os mesmos atributos e caráter que Jesus tem. Ele representa a Jesus. E daí talvez eu apresento nesses próximos dias também sobre ele. Tá? É muito importante conhecer bem quem ele é. Amém, amém. A questão da entrega total me chamou muita atenção, doutor, porque se nós não fizermos essa entrega, o Espírito Santo não pode fazer a obra necessária, né? Não podemos deixar nada, a entrega tem que ser total. Eu gostei muito de você ter frisado, mostrado para nós como o Espírito de profecia mostra, e a Bíblia também, a importância da entrega total. Não pode ter nenhum, né? 1% atrapalha que a obra seja feita na nossa vida. A confiança total em Deus, a entrega total. Bem, a irmã Maria Gregória está com a mão levantada. Irmã Maria, seja bem-vinda. Bom dia, Irani, bom dia a todos da sala de consagração. Estou muito feliz por estar aqui hoje mais uma vez, né? Que Deus continue nos abençoando para que possamos buscar o Espírito Santo todos os dias. Porque o povo tinha que colher o maná cada dia, né? Na porção ali cabida por família. E assim nós hoje também devemos buscar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo todos os dias, porque o Espírito Santo nos é dito na palavra de Deus que ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem o Espírito Santo, nós realmente não buscamos a Deus. A própria palavra de Deus nos diz, né, que sem o Espírito a gente não dá nem graças a Deus. Né? Quer dizer, se você não tem um coração grato, você não tem necessidade de orar, não tem necessidade de ler a palavra de Deus, não tem necessidade de sair para fazer o trabalho missionário, para visitar alguém, para falar do amor de Jesus, para estender a mão a uma pessoa necessitada, para falar para os seus familiares, para os seus queridos, que Jesus os ama, né? A quem quer que seja. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós não podemos nada, o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, lá em São João ele diz. Então, é nós buscarmos o Espírito Santo todos os dias, conforme o doutor frisou aí, que aquelas insensatas tinham pouco azeite, porque duraram pouco as suas lâmpadas acesas. Duraram pouco. Mas é preciso termos muito, estar cheio do Espírito Santo, ter reservas do Espírito Santo, porque as sábias estavam cheias, né? E estavam ali com as suas lâmpadas acesas o tempo inteiro. E nós também precisamos estar com a nossa lâmpada acesa, não por um curto período, né, conforme as insensatas, que acabaram e ficaram apavoradas, e aí já era tarde, né? Quando sentiram ali as suas lâmpadas se apagando, já era tarde para buscar mais azeite, já era tarde. E que nós não deixemos, né, para buscar o azeite, né, o Espírito Santo na nossa vida, tarde, amanhã, conforme você disse aí, né, Yane? É hoje, é agora. A entrega é hoje, a entrega é agora, a entrega tem que ser 100%, né? Isso só vai acontecer se nós
e entregar totalmente e deixar que Ele nos ajude a buscar. Porque por nós mesmos, né, não somos capazes de nada. Mas graças a Deus por essa mensagem, que também me ajudou muito a reconhecer os pontos, né, que a gente precisa ser melhorado, totalmente melhorada na busca do Espírito Santo, na Amém. busca diária, né, da comunhão diária com Deus. Que só assim nós possamos ter o nosso Jesus do nosso lado como amigo, como pai, como tudo, né, como consolador, redentor. Eu creio. E, doutor, eu também queria o PowerPoint, por favor, tá bom? Deus abençoe. Irmãos, que maravilha. O desejo que nós temos é de passar aqui o dia todo. O assunto, quando fala da palavra de Deus, né? Mas nosso tempo agora está na... Doutor Jéssico, você gostaria de finalizar, ainda falar algo para finalizar? Sim, quero. É uma coisa importante refletir isso também. Diz Espírito de Profecia que o Espírito Santo pode estar retirando desse mundo, porque todo mundo está rejeitando a sua influência. É o único meio pelo qual Deus está querendo influenciar as pessoas é através da terceira pessoa de Trindade, né? E se nós não apegarmos ao Espírito Santo, ele vai se retirar de você, daí você está, vamos dizer assim, perdida ou perdido, porque você não está com aquela fortaleza interior que só o Espírito Santo possa dar pela tribulação que nós vamos passar logo em breve, certo? E então, quando o Espírito Santo se retirar, quem vai tomar conta no lugar dele? Esse é que mais me assusta. É o inimigo. Isso, eu não quero ele em mim de jeito nenhum, certo? Eu só quero o Espírito Santo dentro de mim, porque ele que me traz alegria, paz e força, domínio próprio, etc. Todos os frutos do Espírito Santo. Eu tenho isso plenamente. Uma paz plena, amor pleno, benignidade plena, tudo que o Espírito Santo faz eu sentir e transportar para outras pessoas. Nós, sabe, vamos chegar a um tempo que não podemos ter esse privilégio que estamos tendo de comungar online e presencialmente, cada um por si e sem ter ninguém com quem podemos alegrar as coisas divinas. Tem que ser você e Espírito Santo para poder viver nesse mundo que serão pouquíssimas pessoas que têm realmente aquela vida espiritual com Deus. E todos vão ser canais, a maioria, e homens naturais também, que não tem nada a ver com Deus, certo? Então, vamos ser poucos, e nós temos que estar agarrados pela fé, o justo viverá pela fé na presença do Espírito Santo, que vai nos habilitar até Jesus voltar. E então, é agora ou nunca para se apegar na sua presença, que Jesus otorgou como sendo outro consolador, com a mesma qualidade e ainda muito mais poderosa, porque o Espírito Santo não está limitado como Jesus está, agora ele assumiu nossa humanidade, e ele está solamente presente no santuário. E através do Espírito Santo ele é onipresente, porque ele representa Jesus. E então nós temos que agora não perder o trem, apegar-se ao Espírito Santo, porque está se retirando desse mundo. E aí, quando ele se retira, o inimigo toma conta desse mundo, e se não tiver bem alicerçado no Espírito Santo, eu poderia dizer, no linguajar popular, está lascado, certo? E realmente nós temos que conscientizar da necessidade da presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então, vamos orar pelos pedidos que foram colocados no chat. E deixa eu ver aqui, acho muito importante que as pessoas têm essa necessidade muito grande de
e orar por eles. Por exemplo, oração pela minha família, que a Rosângela escreveu aqui, né? E meus amigos Carlos, Isalto, Lúcio, Alda para recebimentos. Eu peço, também Eladi está pedindo pelos filhos Tiago e Erison, e o marido dela também. E o que mais que tem aqui? Acho que é só isso, né? E o irmão Idem também está pedindo pelo Lucas e pelo outro filho também, né? Vamos orar por eles. E cada um tem suas necessidades e Deus sabe, com certeza, e nós vamos reforçar isso, até uma pequena prece aqui, em favor deles. É isso que estou vendo aqui tudo, e também pela Inani, pelos nossos filhos. Tá bom, vamos orar. Querido Pai do céu, nós estamos muito gratos pela Tua presença, e nós queremos sentir isso a todo momento, cultivando essa comunhão da Tua presença. E nós pedimos que Tu possa atender os desejos, os pedidos de cada um que tem no seu coração e que também expressaram no bate-papo, para que todos possam ser atendidos conforme as suas necessidades. E queremos, Senhor, que Tu possas tomá-los em Tuas mãos e Tu possas transformá-los e faz com que eles sintam a Tua presença e vão sentir a enorme diferença, porque o Senhor está com eles. E faz com que possam ser aliviados no seu sofrimento, sejam físicos, espirituais e emocionais também. Queremos agradecer que o Senhor é um Deus solícito, amoroso, desejoso de resgatar nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, o bom pastor.
Pessoal, até amanhã, às 5 horas da manhã, no horário do Brasil, às 5 horas do horário do Japão, às 5 horas da tarde, né? E às 9 horas de Portugal e da Inglaterra. Então, que Deus abençoe, que você possa estar aqui amanhã de volta, porque a nossa jornada continua com o Dr. Jeans. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia para todos. Convido as pessoas a participar amanhã. Amém. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.